Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio e dando continuidade ao assunto de geometria analítica, hoje falaremos de dois pontos importantes. O primeiro está aqui que é chamado de ponto médio e a segunda parte da nossa aula é a condição de alinhamento de pontos. O que acontece ali? Quando você tem um ponto médio de um segmento, o que a gente pensa em relação a ponto médio de segmento? Primeiro, como o próprio nome já diz, é um ponto que vai estar bem no meio do segmento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma deduçãozinha bem rápida com você para chegar na relação, mas a gente pode ir pelo lado intuitivo da coisa. Por quê? Olha só, quando a gente fala de um ponto médio, observe a anotação que eu tenho. O ponto P está no meio, bem na metade do segmento AB. Eu posso definir o seguinte, antes da gente fazer a ideia do ponto médio, eu vou usar alguns termos que eu posso utilizar com você. Primeiro, eu posso falar o seguinte para você, que P é ponto médio de AB. O que significa isso? Que o ponto P está bem na metade do segmento AB. A gente pode até usar a primeira aula de analítica e pensar assim, distância de A até P é a mesma de P até B. Dá para trabalhar com esse conceito, só que a gente tem que tomar um cuidado. Outra situação que eu posso falar para você é o seguinte, eu posso usar a seguinte terminologia. O A é simétrico de B em relação a P. Eu vou escrever isso. Então assim, o A é simétrico de B em relação a P. Cuidado, porque a recíproca é verdadeira. O B é simétrico de A em relação a P. Não vou escrever, mas fica subentendido por essa frase, tá? O que acontece ali, Todo ponto tem o seu valor de x e tem o seu valor de y. O que nós temos aqui, Esse ponto P, ele vai ter um valor para x, ele vai ter um valor para x que eu vou chamar de xp. Entenda, é a abscissa do ponto P, esse aqui, a mesma coisa, só que aqui é o y, né? Aqui eu tenho a ordenada do ponto P. A gente consegue perceber uma coisa. Se eu prolongar o segmento aqui, para cá, e se eu prolongar o segmento aqui, eu vou ter triângulos semelhantes. E aí que está a grande sacada. Olha só, esse ângulo é igual. Daí o que eu tenho? Aqui eu tenho um ângulozinho que eu vou marcar em laranjadinho, que eu vou chamar de θ. Vai ser igual a esse, porque são segmentos paralelos. Daí eu tenho esse ângulo aqui em cima, azul, que eu vou chamar de alfa, esse ângulozinho azul que eu vou chamar de alfa. E eu posso estabelecer a seguinte proporção, olha só, esse triângulozinho semelhante a esse, ou seja, essa medida que eu tenho aqui, esse catetozinho é o xp menos 1, vou escrever aqui, xp menos 1. Essa medida aqui, é o 7 menos xp, 7 menos xp, mas peraí. Eles não são triângulos apenas semelhantes, eles são congruentes também. Então o que acontece? Esse triângulo de baixo aqui é igual a esse, porque a hipotenusa dos dois é a mesma. Se a hipotenusa dos dois é a mesma e tem os mesmos ângulos, eles são iguais. Conclusão que eu chego. Primeira conclusão que a gente chega dali, que o xp menos 1 é igual a 7 menos o xp. Ó que coisa bonita. Menos xp passa para cá mais xp. Com esse xp, dá 2xp. Vai ser igual. Esse menos 1 passa para lá mais 1. Com esse 7, dá 1 mais 7. Não vou somar ainda porque eu quero te mostrar uma coisa. O 2 passa dividindo. O que nós temos ali? xp vai ser igual a 1 mais o 7 dividido por 2. Professor, por que você não fez a conta? Pelo seguinte... Quando você for descobrir um ponto médio, esse cara aqui é a abscissa do ponto médio. O que a gente faz? Uma simples média aritmética entre as abscissas e como consequência dessa dedução, você vai ter uma média aritmética entre as ordenadas do ponto. Então o que eu tenho? 7 mais 1, 8 dividido por 2 dá 4. Esse é o ponto médio. Da mesma maneira, olha só, de maneira análoga, eu tenho que o y de P vai ser igual ao y do primeiro ponto, somado ao y do segundo ponto, dividido por 2. 10 por 2 dá 5. Ou seja,
O meu ponto P tem coordenadas 4 para x e 5 para y, certo? Ele tem coordenadas 4 e 5. E aí que a gente entra num ponto que é o seguinte. Eu falei que nós dividiríamos a aula em duas partes. Uma parte falando de ponto médio de segmento, a outra parte falando de condição de alinhamento de pontos. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Os pontos A, P e B são pontos chamados de pontos colineares, ou seja, os três estão alinhados. Nós já vimos o estudo de determinante e dá para a gente trabalhar com um conceito de determinante em cima disso aqui, tá? O que acontece? Como que a gente vai fazer? Primeiro eu vou pedir para você dar aquele tempinho para você congelar o vídeo e copiar, e daí a gente vai fazer assim, ó. Eu vou colocar 3 pontos aqui, e vou colocar os pontos propositadamente assim, ó. Olha só. Eu vou pegar o mesmo ponto A do nosso exercício que eu apaguei, de coordenadas 1 e 2. Ponto A tinha coordenadas 1 e 2. O ponto B tem coordenadas 7 e 8. E eu tenho o ponto P de coordenadas 4 e 5. Tudo bem? Ó, 7 mais 1, 8 por 2, 4. 8 mais 2, 10 por 2, 5. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Você pega uma situação como essa aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar meu quadrinho. E aí a gente vai brincar assim. Eu vou fazer uma pergunta que ela vai ter assim, a gente vai causar um certo desconforto, mas ó, para eu ter um triângulo, eu preciso de quantos pontos? Na tua cabeça veio o quê? Ah, 3 pontos. Será que 3 pontos formam um triângulo? Será que esses 3 pontos que estão aqui, eles formam um triângulo? Você sabe que eles não formam um triângulo. Por quê? Porque você acabou de ver que eles estão alinhados, que eles são pontos colineares. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o conceito de determinante, e trabalhar com a ideia de alinhamento de pontos. Como que a gente vai fazer? Olha só, supondo que eu não saiba que eles estão alinhados, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular um projeto de um determinante com eles. Olha aqui, mas bem simples, bem simples. O que acontece? Você vai escolher um ponto para colocar na primeira coluna, quer ver? Eu vou colocar, por exemplo, o ponto 1 e 2 na primeira coluna. Depois eu vou colocar o ponto B, 7 e 8 na segunda coluna. 7 e 8 na segunda. Depois o ponto 4 e 5 na terceira. 4 e 5 na terceira. O ponto que eu coloquei na primeira coluna, eu repito na última coluna e eu já justifico por quê. Ó, o 1 e o 2. Então, de novo, primeira coluna, qualquer ponto. Optei pelo ponto A. Depois, segunda coluna, ponto B. Terceira coluna, ponto C. O ponto que eu coloco na primeira, eu repito na última. Eu fecho o meu determinante e faço o seguinte. Aquela multiplicação que você está acostumado. Primeiro diagonal principal. 1, 2, 3. 1 vezes 8 dá mais 8. 7 vezes 5 dá mais 35. 4 vezes 2 dá mais 8. Vou deixar aqui nessa relação, certo? Depois, diagonal secundária. 1, 2, 3. Lembrando que secundária, primeiro eu multiplico, daí eu inverto o sinal. 5 vezes 1, 5, muda sinal, menos 5. 8 vezes 4, 32, muda sinal, menos 32. 2 vezes 7, 14, muda sinal, menos 14. Tudo bem? Vamos somar esse negócio? O meu determinante, ele foi igual ao seguinte, olha só. Esse 8 com esse 8 dá 16, tudo bem? Com menos 32 dá menos 16. Menos 16 com menos 14 dá menos o quê? Menos 16 com menos 14, menos 30. Com menos 5, menos 35. Com mais 35 dá 0. Jesus deu 0, professor. Por que deu 0 o meu determinante? Aí que está a sacada, porque os 3 pontos estão alinhados. Então, na geometria analítica, a gente tem que tomar um cuidado. Quando eu falar para você assim, quando eu chegar para você, quantos pontos eu preciso ter no plano para determinar um triângulo? 3, desde que os 3 pontos não sejam colineares. Se eles forem colineares, vai acontecer isso aqui. Então, a gente vai trabalhar com uma ideia que é a seguinte, olha só. Quando você calcular um determinante de pontos, 2 opções você tem. Ou esse determinante vai ser igual a 0, ou esse determinante vai ser diferente de 0. Perceba que eu não estou colocando positivo nem negativo, eu estou colocando diferente de 0. Por quê? Porque se eles derem 0, os pontos são colineares.
que são pontos colineares? São pontos alinhados. Você vai ter pontos alinhados. Agora, se ele for diferente de zero, você tem um polígono. E se você tem um polígono, todo polígono tem área. E se esse polígono tem área, você vai calcular por metade do módulo do determinante a área desse polígono. Então aqui, ó, eu já estou te dando um negócio de bandeja. Além de condição de alinhamento de pontos, a área tem acento, por favor, senão o pessoal do português vai brigar comigo. Eu já estou te calculando para você a área de um polígono. Então nós vamos fazer assim. Vou colocar aqui de ladinho. Eu vou colocar pontos ali. Vamos fazer no plano cartesiano. Quer ver? Ó? Vamos tirar ele daqui. E aí fica um as na tua manga muito bom para você brincar com área de polígono. Quer ver? Ó? Vou jogar o plano cartesiano para cá. Dá uma olhada. Eixo X, eixo Y. Vamos fazer o seguinte. Ó, vamos marcar um ponto aqui. Deixa eu ver, bem bonitinho. Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aqui, eixo X. Deixa eu ver quem que nós temos para cá. O que tem no cardápio hoje? 1, 2, 3. Eixo Y aqui, ó. Certo? Vamos marcar alguns pontos aqui? Digamos, isso aqui, ó. Aqui. Ó, chamar de ponto B. Tudo bem? Vamos colocar valores. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vai ser o 1. Aqui em cima, olha só. Eu vou jogar mais um pontinho. Aqui, aqui e aqui, ó. Mais um pontinho. Aqui eu vou chamar de ponto A. 1, 2, 3. Tá certo? E aqui assim, eu vou jogar um terceiro ponto. Ponto C. Juntando os três pontos, o que que você tem? Um triângulo. Então nós vamos juntar eles aqui assim, ó. Daqui para cá, daqui para cá e aqui, ó. E ali eu tenho um triângulozinho. E eu quero saber quanto vale a área do triângulo. Eu posso esboçar o conceito por geometria plana sem análise da analítica. A parte boa da analítica é que você não se preocupa com aonde está posicionado esse triângulo, com a posição dele. Você simplesmente pega os três pontos e resolve. Mas a gente vai fazer assim. Eu quero fazer você enxergar uma coisa. De A até B pode ser a base do triângulo. Essa medida pode ser a base dele. Vamos fazer por plana primeiro. A distância de 3 a 5 são 2 unidades. Tudo bem? A altura, lembre da definição de altura, sai de um vértice e forma 90 graus com a base. Então, se eu estou considerando a base aqui, ele vai sair do A, formar 90 graus com o prolongamento dela. Essa medida que eu estou marcando em vermelhinho aqui, ó, é a altura do triângulo. De 1 até 3 dá altura 2. O que você pode fazer? Só cuidado, eu quero a área desse triângulo aqui, ó, que eu estou achurando em azul. É só isso aqui que eu quero, a área dele. Como que a gente calcula por geometria plana a área dele? A área, ela vai ser igual base 2, altura 2, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. De 3 a 5, 2 unidades. De 1 até 3, 2 unidades. Corta isso, área 2. Agora vamos supor assim, suponha que o teu triângulo não esteja tão bem posicionado ali no plano e seja um pouco mais complicadinho de você achar a base e a altura dele, não tem problema. Localize os pontos, olha só, faça um determinante com ele. Quer ver? O que eu vou fazer? Módulozinho do determinante, tá? Já te conto o porquê do módulo. Coordenadas dos pontos, eu vou jogar o A. O ponto A tem coordenadas 1 para x, 3 para y. Ó, 1 para x, 3 para y. 1 para x, 3 para y. O ponto B, daí você vai pensar, mas eu vou para onde? Para onde você achar melhor. Eu vou para o ponto C. Só tem um detalhe. Saio do A, sigo a linha do polígono até o C, de coordenadas 3 e 1. Né? 3 para x, 1 para y.
Saio do ponto C, vou para o ponto B, de coordenada 5 e 1. De coordenada 5 e 1. Lembra que eu falei que o ponto que eu coloco na primeira coluna eu repito. Por quê? Porque do jeito que eu tracejei, eu não fechei minha linha poligonal. Eu só fecho minha linha poligonal se eu retornar ela para o ponto A de coordenadas 1 e 3. 1 e 3. E aqui eu fecho o meu determinante. Gente, lembrando uma propriedade de determinante que, dependendo da posição de linhas e colunas, ele muda apenas o sinal. Por isso que pode ser que eu precise do módulo. Ó, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 1 dá 3, 5 vezes 3 dá 15. Certo? Diagonal secundária. Mais 1 troca sinal, menos 1. Mais 5 troca sinal, menos 5. Mais 9 troca sinal, menos 9. Vamos somar esse negócio? O determinante disso aqui, o determinante disso vai ser igual. Deixa eu escrever ele aqui, ó. O determinante vai ser igual. Pera aí. Mais 15 com menos 5 dá 10. 10 com menos 9 dá 1. Com esse 3 dá 4. E menos 1 com mais 1, abraço. Lembra que a área do triângulo deu 2? O que está faltando ali? Para você calcular a área do polígono, primeira observação. Meu determinante não deu 0. Se ele não deu 0, eu tenho um polígono. A área desse polígono, ela vai ser igual a metade do módulo do determinante. Determinante é 4, o módulo de 4 é 4, dividido por 2. Dá um polígonozinho de área 2. Você percebeu que em nenhum momento eu falei triângulo, eu estou sempre me referindo a polígono? Por quê? Porque essa relação vale para qualquer polígono. Eu só peço um cuidado extremo nisso aqui. Se o teu polígono tiver 4 lados ou mais, aí você tem que tomar cuidado pela orientação dos vértices. Você nunca pode atravessar uma diagonal. O triângulo não tem essa preocupação, o triângulo não tem diagonal, então por onde eu começar, tanto faz. Ele não vai atravessar diagonal nenhuma, tudo bem? Ficamos aqui do ladinho, para que você consiga copiar esse assunto. Joia? Gente, então ficamos por aí. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho e pela paciência de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!